Pare tudo o que você está fazendo por um breve instante. Se você sente que a sua vida financeira está estagnada, que as portas parecem trancadas com cadeados de ferro e que, por mais que você se esforce, o fruto do seu trabalho desaparece como fumaça, este vídeo é o sinal que você pediu a Deus. O Salmo 23 não é apenas um poema, é um decreto espiritual de abundância e provisão. Hoje, nós não vamos apenas ler palavras, nós vamos ativar a mesa que o Senhor preparou para você no meio do deserto. Prepare o seu coração, pois o espírito de escassez está sendo expulso da sua casa agora. O seu transbordo começa nesta oração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer, Ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer, ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança.
Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer, ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus,
Nós quebramos agora todo bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer. Ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer. Ele te leva para o pasto verde para você florescer.
Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer. Ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher,
Ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer. Ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura.
Ele não te leva para o deserto para você perecer. Ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me fazem verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer, ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda.
O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Tome posse desta verdade absoluta agora mesmo. Se o Criador de todo o universo, aquele que é o dono do ouro e da prata, é quem guia os seus passos, a falta e a miséria não têm permissão legal para habitar na sua vida. Nada te faltará, nem o pão na mesa, nem a saúde no corpo, nem a paz na mente e nem as oportunidades de crescimento. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Sinta o alívio profundo de saber que Deus está te conduzindo para um lugar de repouso e fartura. Ele não te leva para o deserto para você perecer, ele te leva para o pasto verde para você florescer. Se a preocupação com as contas e com o futuro tem tirado o seu sono, receba agora as águas que limpam a sua alma e restauram a sua esperança. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Se você se sentia perdido em suas decisões ou nos seus projetos, o bom pastor está restaurando a sua visão agora, te conduzindo pelo caminho que traz lucro, honra e retidão. Ele faz isso por amor ao nome dele, para que o mundo veja a glória de Deus manifestada na sua prosperidade. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. O vale é apenas uma passagem temporária, um corredor que te leva para a luz, não é a sua morada final. Mesmo nos momentos de crise, mesmo quando os recursos parecem escassos, o pastor está ao seu lado. A vara dele afasta os devoradores da sua economia e o cajado dele te puxa de volta para a rota das bênçãos. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Visualize essa cena poderosa. No meio da perseguição, no meio daqueles que duvidaram de você, Deus monta um banquete de vitória. Aqueles que riram da sua dificuldade serão testemunhas da sua exaltação. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. O óleo de Deus traz autoridade e quebra todo o jugo de escravidão financeira. O seu cálice não vai apenas encher, ele vai transbordar para que você seja uma fonte de bênção para todos ao seu redor. Pai, em nome de Jesus, nós quebramos agora todo o bloqueio que impedia o crescimento deste teu filho. Que toda barreira burocrática caia, que toda inveja que secava os frutos seja repreendida e que as janelas do céu se abram sobre este lar. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. A bondade de Deus é como uma sombra que nunca te deixa. Aonde você colocar as mãos hoje, haverá prosperidade. Onde você pisar, haverá favor. Nós declaramos que o tempo da escassez acabou e o tempo do transbordo começou. Receba a unção da multiplicação, receba a chave das portas abertas e descanse na certeza de que o seu pastor é o Senhor de todas as coisas. Amém. A mesa já está preparada e o favor de Deus já está sobre você. A partir de hoje, caminhe com a cabeça erguida, pois o dono de tudo é quem te sustenta. Para selar este momento de prosperidade e vitória, escreva nos comentários: o Senhor é o meu pastor. Deixe este áudio rodando no seu ambiente para que a frequência da abundância divina preencha cada canto da sua casa. Compartilhe este vídeo agora com alguém que precisa de um milagre financeiro e seja o canal da bênção.
Amanhã estaremos aqui novamente. Fique na paz e na fartura do Altíssimo.